Todos são versículos que vão fazer parte da nossa mensagem hoje pela manhã. E aí eu já quero ler junto com vocês antecipadamente. Mateus capítulo 1, versículo, pode ser a partir do 20 até o 23. Ok? Fala assim. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Significa Aleluia. Vamos agora então ver esse profeta. O profeta que está se referindo aqui é Isaías. E aí eu quero que vocês abram em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías escreveu essa profecia, irmãos, 700 anos antes. Ou seja, o Brasil o quê? Temos 500 anos descoberto do Brasil. Imagina 700 anos. Isso é demais. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Uma virgem dará à luz. Que loucura é essa? Aí, vamos ler agora Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 6. É lindo demais esse versículo também. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, aleluia. Baixa o som, está muito alto, pode baixar o som. Aleluia, amém. Tem como colocar a série da semana que a gente está aqui? A gente está começando uma série esse mês. Pode sentar, irmãos, desculpa, pode sentar agora. Amém. Quem estiver em casa, estiver em pé, pode sentar também, viu? Fique em pé, não. O tema do mês que a gente vai falar esse mês é: o amor veio morar aqui. Você pode falar comigo? O amor veio morar aqui. Isso é lindo demais. E a mensagem de hoje que a gente vai explorar vai ser sobre Deus se aproxima. Deus é lindo, maravilhoso, grandioso, tem a sua existência por si só, independente de nós, Ele não precisa de nós, mas Ele é o próprio amor. E Ele poderia ficar muito bem longe de nós, só observando tudo. Mas Deus, Ele sempre quis se aproximar de nós. Lembra lá do Jardim do Éden? O homem foi criado por Deus. O homem se afastou de Deus, pecou. O homem não foi procurar Deus. Mas ainda assim Deus perguntou: onde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Mas Deus teve a iniciativa de nos procurar, de procurar a humanidade. Partiu dele. Lembra também o povo lá no Egito, que também tem tudo uma figura ali, o povo sendo escravizado lá no Egito. Fala que Deus
vendo o clamor do povo, Deus vendo a situação do povo, Deus decidiu livrar aquele povo. O que eu quero dizer é que o amor desse universo, ele não tem nenhuma obrigação conosco, mas ele tem o interesse de se aproximar de nós, de se achegar até nós. Agora imagine comigo, se o sol é bom ou é ruim? Ele é bom. Para a existência humana ele é necessário. Eu sei que aqui a gente às vezes sofre com calor, meu Deus do céu, que queima quase, cozinha quase o juízo da gente. Deixa a gente bem doidinho às vezes, né? O calor na nossa cabeça. Mas o calor, o sol, ele é importante e muito bom. É necessário. Agora imagine se o sol um dia decidisse vir morar na sua casa, morar perto de você. E aí? Quem queria? Quem queria? O sol. Oi? Derreteria tudo, ou seja, o sol é muito bom, mas na sua medida, onde ele está. Nem muito longe, nem muito perto. Porque se fica muito longe, a gente fica no frio. A gente congela. Se ele chega muito perto, ele cozinha a gente. Agora imagina Deus, que é muito mais do que o sol, é glorioso, esplêndido, ele deseja morar entre nós. E a gente tem alguns exemplos disso. Por exemplo, a glória de Deus habitava lá no tabernáculo. Lembra que o tabernáculo que foi feito lá pelo povo de Israel, onde era a habitação de Deus, onde tinha a glória de Deus. E pergunta, todo mundo podia entrar nesse tabernáculo, nesse Santo dos Santos? Não podia entrar, porque se entrasse acontecia o quê? Morria, era consumido, porque a glória de Deus estava ali. Então tinha que ter toda uma preparação, todo um cuidado para que alguém pudesse entrar ali. E quantas vezes entrava no ano? Uma vez no ano entrava, passava todo aquele ano se preparando para entrar e com todo o critério. Porque entrava lá o sumo sacerdote com as roupas deles, com filactérios e com sininhos e com uma corda, porque caso ele morresse, quem iria tirar ele lá de dentro? Ia ficar. Então puxava a corda. E tinha todo um ritual, porque quando ele entrava, antes de ele entrar, ele pegava o incenso do santo lugar. Era assim, irmãos, eram 3 lugares, tá? Imagina que aqui é o átrio, aí aqui tem o santo lugar, onde aqui levitas e sacerdotes entravam, aqui já eram os sacerdotes, e aqui só o sumo sacerdote, uma pessoa, entrava nesse santo dos santos. E quando entrava, vamos dizer que aqui atrás, que aqui é a cortina. Então quando entrava, ele entrava com o incenso, tirava o incenso aqui que significava as orações, a fumaça do incenso, ele iria assim, na cortina aqui, botava lá atrás, lá, quando estivesse cheio de incenso, porque havia uma arca, que é como se fosse um baú grande, com 2 querubins olhando em cima da tampa. Era como se fosse a justiça de Deus. E aí, o que é que ele fazia? Quando a fumaça estava lá, que representava os querubins não podia ver, ele ia e colocava o sangue que foi pego lá do cordeiro sacrificado lá fora, ele ia e colocava em cima ali do propiciatório. Aí, o que é que acontecia? O sangue foi derramado, aí agora o sumo sacerdote podia entrar lá. Então você vê que para acessar a glória de Deus era complexo, era complicado. Como é que Deus vem agora, deseja se aproximar a nós? Se o sol, se chegasse morando perto de nós, ia derreter todos nós, como é que seria a glória de Deus morando entre nós? Como é que seria isso possível? E aí, o lindo de tudo isso é a maneira como Deus se aproxima de cada um de nós. A maneira como Deus quis se aproximar. Porque para Ele deixar toda essa glória, o sol, em todo o seu esplendor, chegar aqui na terra, ele não ia ser reconhecido como sol. Dizer, não, isso é uma lâmpada, isso é uma vela. Poxa, eu conheço o sol de outra forma. Então algumas pessoas iriam começar a duvidar se aquilo realmente era o sol. Porque ia ver que não tinha tanto brilho quanto tem o sol. E aí Deus decidiu se aproximar de nós como um menino. É muito interessante porque aqui fala que
esse Deus maravilhoso, o Deus forte, o Pai eterno, ele veio como um menino. Isso é o mesmo assim, é muito paradoxo, mas é muito lindo também. Porque o Deus se despiu de toda a sua glória. Porque ele se importa comigo e com você. Deus, ele se importa com a sua dor, com a minha dor. Deus se importa conosco, com os sofrimentos que a gente tem. E ele deixou toda a sua glória, que era eterna. Era o Pai da eternidade. E se tornou uma criança. Frágil. E disposta a ficar sob o cuidado de outras pessoas. Então isso assim é muito tocante. O nosso Deus, ele se fazendo criança. O nosso Deus não mandando um recado, mas ele mesmo vindo até nós. Amém. Glória a Deus. Então eu quero falar para hoje, essa manhã, sobre 3 aspectos. A respeito dessa iniciativa de Deus, a humildade desse amor e a acessibilidade do amor para conosco. Primeiro, foi Deus que tomou a iniciativa de sempre nos procurar e de sempre querer estar perto de nós. Por isso a gente não precisa meio que fazer coisas para chamar a atenção de Deus, porque Deus já está olhando para você. Deus já se importa com você. Ele se importa com você. E Ele é um Deus pessoal que está vendo a nossa atitude individual de cada um. Ele não está distante de nós, mas se tornou próximo a nós, porque o amor um dia veio morar aqui. Um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E quando ele veio de maneira simples e humilde. Isaías, que a gente leu 7,14, que foi uma profecia 700 anos antes de Jesus nascer, Deus já havia revelado o desejo dele. E falou que iria nascer, que seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O nosso Deus, ele nunca desejou viver longe de nós, mas viver perto de nós. E aí quando Jesus nasce, ali, o anjo aparece a José, José confuso, José com medo, e fala, não tenha medo, porque a Virgem vai dar um filho, e o nome dele será Jesus, que salvará o mundo. E aí, mais adiante, fala que isso é o cumprimento da promessa de Emanuel. E a gente vê que Jesus e Emanuel se cumprem, porque Jesus é o Salvador do mundo, é aquele que veio para salvar-nos do pecado. E Emanuel é aquele que cumpre o propósito de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? É habitar para sempre conosco. Deus não veio fazer uma visita, como a gente faz visita na época de Natal, a gente vai na casa dos nossos familiares, a gente faz uma visita e vai embora. Mas Jesus veio e Deus veio para estar sempre conosco. E essa foi a promessa que ele fez para nós. Estarei com vocês para todo, sempre. Jesus veio morar. Jesus veio habitar aqui nessa terra. E hoje ele está fazendo o que nos nossos corações? Está batendo no nosso coração para achar morada. A questão não é o quanto Deus está distante de nós, porque Deus se aproximou. Deus está próximo de nós. Mas o quanto a gente está longe dele. O quanto a gente está afastado de Deus. Porque o nosso Deus, ele não está longe de nós, mas está perto. Muito perto de cada um de nós. A gente leu uma porção em Romanos que fala assim, que algumas pessoas ficam dizendo assim, onde é que eu vou achar Deus? Eu devo descer as profundezas para achar Ele? Eu tenho que, falar com os que passaram dessa vida para outra para achar Deus. Ou então eu preciso fazer muita coisa, muito esforço para então achar Deus lá em cima. Eu preciso de vários rituais para encontrar Deus. Onde é que eu posso achar Deus? Algumas pessoas às vezes não têm clareza sobre isso. E precisam fazer às vezes vários sacrifícios para encontrar Deus. Às vezes precisam ralar joelho para achar Jesus. Às vezes precisam chicotear para achar Jesus. Para querer achar Deus. Precisam às vezes causar dano a si próprio para achar Deus. Tem gente que faz isso.
Precisa fazer muita coisa para achar Deus. E aí, Paulo vai dizer assim que a palavra da justiça, o evangelho que a gente prega, é dizendo que Deus não está longe de nós. Mas Deus está bem perto de cada um de nós. Porque Jesus, lembra quando Jesus falou assim, quando eu for, eu não deixarei vocês sozinhos, mas eu mandarei para vocês um consolador. E aí, quando Jesus fala isso, Jesus tinha uma experiência que fala que soprou o Espírito dele com os seus discípulos, mas Jesus também diz que acontecerá, que é outra profecia do Joel, que acontecerá que um dia o Espírito será derramado sobre toda a carne. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que chamar pelo nome de Jesus será salvo. Imagine só, o sol está derramado sobre toda a carne. Está ou não está? Bons e maus. O sol está sobre todo mundo. Justos e injustos. Deus, eu sei que se você fosse Deus, você só iria colocar o sol só sobre as pessoas que você considera bonzinho. Os que não são bonzinhos, você ia tirar o sol, ia tirar a chuva. Só que Deus não é você, graças a Deus, né? Ele deixa ele sendo Deus, porque ele é muito melhor do que você. E aí ele manda o sol e a chuva para maus e bons. Para quem você acha que merece e que não merece. Deus manda o sol para todo mundo. Assim também, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Para finalmente se juntar mais de 100 mil pessoas que fazem parte. O Espírito está sobre todo mundo. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas passe da morte para a vida. Por quê? Porque é mais ou menos assim, o sol está sobre todas as casas. O que é preciso para o sol entrar dentro das casas das pessoas? A luz entrar nas casas das pessoas. Só precisa abrir a porta. Assim também o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ou seja, está perto de nós, da nossa boca e do nosso coração. Ou seja, Deus, Ele está bem pertinho de você, assim como o ar. Onde é que o ar está? Onde o ar está? Em todo lugar. Onde você for, tem ar. E está fora de você e também está dentro de você. Assim o Espírito de Deus. Ele está pertinho de você, na sua boca e no seu coração. O ar está onde? Ele está no seu pulmão e está no seu nariz. E aí, Paulo está dizendo para eles, de maneira muito semelhante, a palavra, ela está perto de onde? Da boca e do coração. Com o coração você faz o quê? Você crê. E com a boca você faz o quê? Você confessa, você fala, você chama Jesus. Ou seja, esse Deus que estava habitando tão distante de nós, e que a gente imaginava que era complicado, que estava distante de nós, Ele veio morar aqui entre nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele se tornou Jesus o Salvador. Aquele menino, Pai da eternidade, eterno, Ele veio e agora Ele está batendo na porta do nosso coração. Para a gente abrir o nosso coração e permitir que esse Deus entre em nós e faça morada. Porque é isso que Deus quer fazer. Ele quer fazer morada no seu coração e no meu coração. Ele não está longe de você, assegura, Ele não está longe. Ele está pertinho de nós. E Ele quer ter intimidade de nós, porque o nosso Deus é um Deus que se aproxima. É um Deus que não fica longe, mas um Deus que quer ficar conosco em todas as nossas situações, nos momentos difíceis e nos momentos fáceis, de alegria e de tristeza. Se permita esse amor, esse Jesus perto de você. O nascimento de Jesus é a maior prova de que Deus não quis ficar longe, Ele quis ficar perto. É a maior prova de que esse Deus, Ele não usou o poder dEle para vir intimidar você. Ou como o sol chegando ali para intimidar você. Para querer devorar você e destruir você. Ele veio como um menino para atrair você. Existe coisa mais agradável do que uma criança, quando a gente vê uma criança, todo mundo chega pertinho da criança, quando ela não está chorando, né? Aí todo mundo chega pertinho dela para abraçar, porque é atraente. Assim foi o nosso Deus, o seu Deus, que para algumas pessoas talvez iam menosprezar, mas Ele não veio em toda a sua glória, que Ele poderia ter vindo. Ele preferiu nascer de uma maneira muito singela, numa manjedoura, no meio de animais. Ele preferiu nascer não numa cidade capital, populosa, mas numa cidade comum, pequena. Ou seja, talvez se a gente fosse conselheiro de Deus, a gente ia dizer, Senhor, vai de maneira para atrair as pessoas, para impressionar as pessoas.
Mas ele não veio para impressionar, ele veio para atrair as pessoas. E aí por isso que ele veio como um bebê, como uma criança, para nos atrair. Para mexer com o nosso coração, para mostrar que ele é a fonte da vida. Então é lindo demais, sabe? Esse período do ano que a gente está vivendo, vamos aproveitar para dar o verdadeiro sentido do que é a palavra Natal. A palavra Natal é nascimento, é Jesus Cristo. E é essa mensagem que a gente deve aproveitar em todas as situações. Aproveite esse momento, para quando as famílias estiverem reunidas, que vão estar reunidas, não falar só apenas do peru, ou da comida, ou do presente. Mas aproveite para falar de Jesus. É a oportunidade de falar de Jesus. Porque as pessoas estão um pouco mais sensibilizadas. Aproveite cada oportunidade. Não seja como os pagãos, ou as pessoas que não têm Senhor e ignora. Ah, não, isso aqui é uma festa comum e tal. Eu não falo sobre Natal porque isso e aquilo. A gente é crente, a gente é esperto. A gente aproveita as oportunidades para falar de Jesus para as pessoas. Aproveite esse momento para falar que um dia Deus se aproximou das pessoas. E Ele veio, embora a sua glória, Ele veio de uma maneira humilde para nos atrair. E Ele está batendo na porta do nosso coração, querendo entrar. E esse é o melhor presente que Deus podia dar para a humanidade. Jesus Cristo. É um presente que permanece para sempre. Que traz uma alegria permanente. E que tem um nome permanente que nos salva. E que também traz a presença permanente porque é Manuel, Deus conosco. E que isso é o cumprimento da profecia, que foi tão lindo e tão maravilhoso esse momento, que anjos dos céus fizeram coral para cantar. Porque não foi um evento qualquer. Anjos, tá? Parece que anjos estavam subindo e descendo nesse período. Era anjo descendo para avisar a José, era anjo vindo para falar para João Batista não, para Zacarias, era anjo vindo para falar com Isabel, era anjo vindo para falar com Maria, era anjo vindo para fazendo coral, cantando, louvando, paz na terra, alegria. Então não é um momento qualquer, é um momento de celebração, de alegria, e a gente se apropria disso para falar de Jesus, para falar do nosso Salvador, para falar do nosso Emanuel, para falar do nosso Deus, daquele que habita em nosso coração, daquele que trouxe a verdadeira esperança para nós e trazer sentido e ajudar as pessoas a resgatar o verdadeiro sentido desse período do ano que todos nós gostamos. Se perguntar, a maioria das pessoas diz, é o melhor período do ano, é a melhor época do ano. Sei que o nordestino fala que é junho também, né? Mas no geral, todo mundo concorda. É a melhor época do ano, final do ano. E existe um motivo. É Jesus Cristo. Se tirar Ele, não tem razão. Não tem razão de gerar esperança na gente. Então aproveite esse período do ano para celebrar. Para mandar mensagem de Jesus para as pessoas. Para falar de Jesus. Aproveite esse momento. Você é filho dele. Você crê nele. Ele trouxe esperança para você. Ele habita com você. Leve essa esperança para as pessoas. Dê presentes e fale de Jesus para as pessoas. Ele nasceu. Deus se aproximou. Se humilhou e se chegou até nós. E está conosco. Isso é motivo de alegria. Tudo isso é porque o amor, ele veio morar aqui. Ele decidiu e quis morar aqui. E hoje, esse amor, ele faz morada onde? Nos nossos corações. Por isso a gente quer estar sempre enchendo o nosso coração desse amor. Para a gente dar, vender e emprestar amor para as pessoas. Espalhar esse amor de Jesus. Espalhar essa mensagem do Salvador. Que nasceu, que viveu, que morreu e que ressuscitou. E que hoje quer morar nos nossos corações e está morando. Amém. Feche seus olhos. Eu queria perguntar também. Não sei como é que sua comunhão com Deus, não sei como é que você está. Mas se você
está com o coração fechado para Jesus, eu queria convidar você a abrir o seu coração essa manhã. Abre o seu coração e reconhecer que Jesus é a melhor coisa que você pode ter. É o melhor presente que você pode pedir. E eu queria dizer para você, você não precisa querer escalar montanhas para achar Deus. Porque Ele está pertinho de você agora aí. Junto da sua boca e junto do seu coração. Sabe? O que você precisa fazer é com o seu coração você crer. E eu quero fazer a pergunta, você crê em Jesus? Você crê, não é apenas crer que Ele existe, mas crê que Ele veio aqui nessa terra. Você crê nisso? Você crê que Ele viveu aqui na terra, Ele morreu, Ele deu a vida dele por você? Não é só sobre crer que Deus existe, mas é crer que nesse Deus Ele deu a vida por você, para te salvar. Se você crê, abra a sua boca e chame Jesus. Jesus, vem morar em mim. Jesus, vem fazer tua morada no meu coração. Jesus, vem encher o meu coração. Sabe? Porque esse amor, um dia ele viajou lá do céu e veio aqui a essa terra. A única distância que existe agora, sabe qual é? É a porta do seu coração para ele. Porque ele está bem pertinho da sua porta, do seu coração. E ele quer entrar. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por teres nascido aqui, ter deixado toda a tua glória e vir morar em nós. Senhor, nós abrimos o nosso coração e fazer morada. Senhor, se tem alguém aqui com coração às vezes cheio de pecado, cheio de orgulho, coração duro, Senhor, que nessa manhã possa se quebrantar diante de Ti e possa permitir que Tu faças morada. Senhor, bate no coração de cada um que está aqui, para que possa abrir esse coração e Tu possas vir fazer morada. Se tem alguém também, um coração que está longe de Ti, endurecido, decepcionado, arrasado, desconfiado, se eu que essa manhã possa abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero me entregar uma vez mais, eu quero me consagrar, eu quero viver absolutamente para Ti. Se tem alguém aqui que quer renovar, entregar, Deus está falando para você, levanta sua mão para a gente orar por você. Nós queremos orar por cada um. Que Jesus seja com você. Que Jesus toque no seu coração. Aproveite também e ore agora, interceda por pessoas que você conhece, que precisa ouvir essa palavra, que precisa abrir o coração para Jesus também. Ore pelas pessoas que você ama, que você quer. Para que as vidas delas estejam